Fala pessoal do Terceira Venda, depois de 2 episódios que a gente furou, mas a gente ficou 2 episódios sem gravar por um motivo especial, né, Bando? Claro. E aí, pessoal, tudo bem? E teve a feira, né? Teve a ISC, teve os eventos do Bootcamp. E para achar um baita convidado para essa nossa reinauguração aqui do nosso programa, para você que tá assistindo hoje, você vai ter um episódio, vou falar aqui com o maior especialista de segurança eletrônica desse nosso mercado. E tá fazendo a diferença. E além de tudo, não é que ele só sabe, ele sabe e compartilha. Esse sim, Bando, se você tá sem internet, você não conhece. Tô aqui com Anderson Magu, o maior especialista em segurança eletrônica. Magu, pra quem não tem internet, quem é o Anderson Magu? Caraca, eu não sei nem responder agora essa pergunta, fiquei até lisonjeado. 0 a 10 pra minha introdução. Caraca. Você que é um homem experiente A na internet. galera que tá acompanhando aí, fiquem vocês sabendo que eles falaram agora, eu falei, nossa, o que eu vou falar dessa abertura? Porque o Magu é muito experiente. Eu falei, que eu sou experiente, o quê? E aí encheram minha bola agora, sinto até um arrepio na espinha. Falei, mano, agora eu preciso fazer jus a essa apresentação. Aí. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Não é a primeira vez que eu estou aqui nessa É um remember. bancada. É uma parada muito legal. É sempre muito bom compartilhar coisas com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite. Cara, a internet hoje é o principal meio de absorção de conhecimento e compartilhamento. Então isso é, sem dúvida, se a pessoa ela não tá na internet vendo alguma coisa que possa instruí-la de alguma forma, ela tá perdendo tempo. Claro, existem aqueles momentos, você vai relaxar, vai ver uma série, alguma coisa assim, que faz parte do normal. Mas ficar o tempo inteiro só no entretenimento, pra mim, não faz muito sentido. Acho que a gente tem que aproveitar, a vida Não passa muito existe rápido. mais o eu não sei, né? Ou você não buscou na internet, ou não tem outra opção, porque tá tudo na internet, né? Tudo, cara. Outro dia brigaram comigo, falou, pô, Mago, você tá ensinando de graça os caras a instalar tal coisa. Eu falei, se eu não ensinar, é só ele entrar no YouTube, ele vai achar alguém ensinando de uma forma, às vezes, até errada, um procedimento errado. Então, se vai aprender, aprende pelo que eu entendo que é o correto, seguindo normas, manuais e assim por E diante. vamos subir a régua, né? Vou fazer a diferença de alguma forma, né? Do lado bom. Isso aí, subir a régua, tá trazendo muita autoridade, né, Magu? É mesmo? Você acha, Bando? Claro, porque assim, hoje o pessoal busca uma referência. Um outro programa que eu gosto, que você fala desde do como fazer o correto, que são as boas práticas, e você mostra aquilo também, como não fazer com as piores práticas. Isso que é legal, porque é fácil você criticar, e muitas vezes é muito mais difícil você viver, mostrar para as pessoas as boas práticas. Sim. E você sempre mostra os dois lados, então seu programa ele acaba trazendo esse lado positivo, lado negativo, lado daquilo como fazer e o lado de como não fazer, né? Exatamente. Eu venho de uma escola, vamos chamar assim, onde você aprende olhando como fazer e como não fazer. Então, assim, ó, vou passar uma parte visual aqui, ó. Esse é o jeito correto de fazer as coisas. Então, você explica como é que faz e mostra feito. Mas a gente não pode ignorar que o mercado tem um monte de gente fazendo coisas erradas. Então, assim, ó, vou começar a pegar, divulgar. E a galera, foi uma brincadeira que eu fiz algumas publicações, que eu achei, locais que eu entrava, que tava lá, e publicava, falava, ó, mostrava meio que aquele antes e depois. E aí chegou um ponto, as pessoas começaram a me mandar muito vídeo, muita foto. Olha isso aqui, olha isso aqui. Hoje mesmo eu recebi de um amigo nosso um vídeo de uma montagem, mano, fantástico. O cara puxa um rack, o cabeamento vem estruturado como se fosse um trilho mesmo de portão, guiando o carro para não ficar nada no chão. Fantástico. Então, Satisfatório ver hack organizado, é né? animal. É animal. Você vê aquela teia de aranha, né? Cara, é lindo, um hack bem estruturado, tudo marcado, etiquetado, é fantástico. Mas, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é um negócio bagunçado, você não acha o cabeamento e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu mostro o lado ruim ali, eu falo, ó, isso aqui poderia ter sido feito assim, assim, assado. E se um projeto é meu, que eu assumi naquele momento, eu refaço aquela ligação e mostro, ó, é assim. Porque senão, depois eu recebo o pessoal falando assim, tá falando mal dos outros, faz melhor então. Então tá aqui, ó, é assim que a gente entende. E quando eu digo a gente, é toda a minha equipe, que eu não faço sozinho só. Tem meu pai, tem meu irmão, as pessoas que trabalham com a gente, que além da nossa família, tem outras pessoas que trabalham com a gente também. Então todo mundo segue o mesmo padrão, para todo mundo falar a mesma linguagem. Seja por a forma de prender um cabo, etiquetar, padrão de cor. Por quê? Porque qualquer técnico que depois for revisitar aquele local vai encontrar no mesmo cenário. Então, ter um padrão não é por acaso, né? A gente sabe muito disso na parte de eletrônica. Magu, mas você não acha que muito disso aí de ter mal prestadores, não tem pouca técnica, não segue normas, etc., também não é culpa do comprador, do contratante? Porque o cara, você vai montar um bid.
Muitas vezes você vai pegar um comércio, talvez o cara tenha a mínima noção do que é um processo de concorrência, mas você pega uma grande indústria, que eu já fui em vários condomínios empresariais, centros empresariais, que você olha lá atrás, aquela teia de aranha, aquele negócio extremamente dá medo de ver. É um absurdo. Então, você não acha que também é a culpa de quem contrata? Eu acho que tem uma meia-culpa aí nas partes, né? Porque você pega, hoje mesmo, antes da gente começar a gravação aqui, eu tava com o celular um cliente que a gente tá participando lá no BID e é uma pessoa que tá envolvida, não é nem quem vai assinar o projeto, mas é uma das pessoas que tá ali envolvida na discussão. Ela falou assim: ah, mas eu achei mais barato, se eu comprar os equipamentos você não instala? Peguei e falei assim: ó, eu agradeço, mas não faz parte da política da nossa empresa. Ah, mas por quê? Eu falei: porque se der problema no equipamento e eu chegar lá e falar que é o equipamento, primeiro que eu vou ter que retornar lá, é uma mão de obra, é tempo gasto ali, dinheiro perdido. Aí eu vou arrancar e vou falar: é o problema do material. Aí você vai mandar para alguém. Aí a pessoa vai falar assim: não, é o problema de quem instalou. Aí fica essa guerra. Quando você instala, você dá garantia sobre aquilo. E aí, saber como comprar, saber como vender, saber como integrar, tudo isso faz parte do processo do projeto. O projeto não é simplesmente ir lá no marketplace da vida, comprar um equipamento ali, compra isso aqui que é mais barato, instala e pendura e acabou. Não, tem toda uma logística feita em cima disso. A gente estava na SC participando agora essa semana, um amigo nosso falou que perguntaram para ele: ah, e se eu comprar um motor lá, eu tô indo pro Paraguai, eu vou trazer um motor, você põe lá para mim? Ele falou: ponho, só que se quebrar, você vai ter que ir lá no Paraguai de novo, né, para poder... É o conceito de Taniquim, né? Então assim, o processo de compra e revenda do material, porque nós somos uns revendedores praticamente, porque a gente compra num distribuidor e depois repassa para o consumidor final, já é pensando nisso, na garantia, na forma de pagamento. Pô, a garantia que a gente entrega é de 12 meses. Se quiser falar só idiota. Né? Então, são 12 meses de garantia de um projeto, tanto de mão de obra quanto do produto. Por quê? Porque a gente confia naquele processo de compra. O vendedor que está entregando para a gente, muitas vezes a gente chega lá para comprar e fala: ah, Magu, você viu o equipamento tal? Dá uma olhada nesse equipamento. Então, eu acho que tudo isso faz parte, principalmente porque a temática do programa é muito legal, falar sobre essa questão de vendas. Como é que você vende isso? Cara, tudo se vende, só não se vende o que a pessoa não conhece. Não é? A gente vai muito nessa linha. Eu tive algumas experiências, vou tratar como erro de vendas e uma crítica do bem, tá? Mas eu tive no meu escritório antigo, eu tinha um cliente que era uma empresa de segurança eletrônica, muito grande do mercado. Aí ele falou assim: pô, Lucas, deixa eu fazer o projeto de segurança da sua empresa. Cara, tem que fazer, né? Eu já tava esperando um preço acima do mercado, até pelo tamanho da empresa todo. Aí ele mandou um técnico, o técnico mal chegou lá, ele já começou, e mede aqui, mede lá. Aí ele mediu todo o escritório, fez lá uma análise, aí ele montou um projeto no AutoCAD. Passou uma semana fazendo projeto no AutoCAD. Aí ele foi me apresentar o projeto, ele chegou lá, o projeto é esse, não sei quantas centenas de câmeras e tudo. Na minha cabeça eu só pensava: o que eu tô fazendo? O que eu tenho de segurança aqui? Porque eu só tinha computador. Tudo no resto da nuvem. Televisão, tudo. Mas ele era muito apaixonado pela tecnologia e pela... Mas ele pouco conversou comigo, talvez, o que pra mim era importante da questão de segurança ali. E ele montou talvez o projeto mais seguro do mundo, só que com preço inviável, não porque não vale aquilo, mas dentro da minha perspectiva de segurança, valia mais a pena talvez eu ser roubado do que eu pagar aquele valor mensalmente. Mas porque faltou talvez esse tato dele de business, de negócio, mas ele quis mostrar pra mim que ele era um baita especialista em segurança e realmente, um projeto lindo de se ver, mas talvez pouco aplicável pro negócio ali, pra expectativa. Caramba, Lucas, hoje eu tava fazendo um treinamento com a minha equipe, tava falando exatamente sobre isso. Olha como as coisas se encaixam. Quando a gente fala de análise de risco, quando a gente vai fazer um projeto, acho que 80% num projeto, no meu entendimento, é entrevista. É justamente da questão do negócio. Porque o restante é visual. Mas se você não souber do negócio, da dor, da questão que a gente fala, daquilo que evidentemente vai proteger o negócio, que é qualquer daqueles, que tem que ter contingência, o que eu realmente preciso monitorar, O que é o que eu redundância. preciso registrar, o que eu preciso investigar. Se eu não souber fazer todas essas perguntas corretas, vai vir com projetos gigantescos, né? Aí você como comprador, como você vai avaliar qual que é melhor, qual que é pior um projeto? Exatamente. A grande questão é que faltou a pergunta, né? A pergunta. O que você quer? O que você tá pensando? O que você imaginou? O que é importante para você? Porque baseado no que você vai me falar, eu vou falar assim: poxa, então para ele, essa sala aqui é uma sala importante. Então aqui tem que ter um controle de acesso. Eu não vou sugerir eu posso até sugerir, falar: ó, no futuro, se você quiser colocar mais dispositivos como esse nas outras salas, pode ser uma coisa legal. Mas para você essa sala é importante, então coloque esse equipamento.
Vai colocar um reconhecimento facial para 10 mil faces? Não, não tem, gente. Quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas circulam? Quantas pessoas vão participar dessa sala aqui? 5, 6 pessoas no máximo? Então coloca esse equipamento aqui que isso aqui vai te atender. Precisa estar com o software ligado nele? Cara, não precisa. Você nem tá na rede. Pode ser standalone ali, mais baratinho, simples. É que eu sinto que, por exemplo, eu lembro que ele queria colocar, eu ficando na minha cabeça, o Firewall, o Sonic Wall. Lucas, esse aqui é o Sonic Wall, é o melhor Firewall que tem. Eu acredito, é o melhor Firewall que tem. Só que o comprador, não sei se ele quer tudo do melhor. Que é o melhor, ok, mas dentro de um processo de custo-benefício, qual é o ônus de eu pegar um pouco inferior? Qual é o risco que eu tenho? Acho que essas coisas que talvez o vendedor acaba subestimando. Nessa questão de, o comprador precisa saber comprar. Eu acho que se a gente ficar sempre esperando que o comprador saiba comprar, a gente começa a se eximir da nossa responsabilidade de ser um vendedor ultra consultivo, de pegar desde o cara que não sabe nada e falar pra ele assim, Magu, qual que é a sua perspectiva de investimento? Quanto que você acha que vale a pena investir num processo de segurança? Mas isso é um negócio interessante, porque muitas vezes as pessoas não querem falar quanto quer investir. Não, faz aí e me fala. Tá, mas eu preciso ter uma média, porque senão eu vou te colocar um aparelho que custa 200 mil reais, uma câmera, e você queria uma câmera de 300 reais. Então, eu chego até a perguntar que eu trabalho com 3 linhas de produto. Porque já muitas vezes o cara tem vergonha de falar que não tem dinheiro, eu tenho 3 linhas de produto. E eu falo muitas vezes a diferença uma para outra. Só que as 3 funcionam da mesma forma. Como um carro tem um Fusca, tem um carro médio e tem uma Ferrari. E aí você, mas qual a diferença da Ferrari? A Ferrari funciona assim, vai de 1 a 100 metros em 3 segundos, outro em 8 segundos, e o outro vai demorar 14 segundos. Todo mundo vai chegar no destino. Só que existe uma diferença. Aí no final eu falo assim, mas quanto... Me manda a proposta então desse médio, desse... Manda todas. Então, se você tem formas técnicas de você extrair de uma forma mais amena, o quanto mais você sutil, né? Mais sutil. Mais delicado, você não precisa ser. Não, mas você não vai pagar falar quanto, né? Casa Bahia, né? Não, eu acho que tudo é questão da pergunta, né? Saber um discurso, eu não digo nem que é um discurso, né? É um discurso, mas não é um roteiro. Então você tem que ter uma linha de condução das coisas que você precisa para poder entender a demanda que você tem ali, quais são as dores, né? As pessoas costumam falar dores, não sei o que lá. Pra mim, qual é o problema que o cara tem ali para resolver, que a gente vai resolver de alguma forma. Então eu faço as perguntas ali, eu sei a linha de condução que eu tenho, mas não um discurso. Gostaria de saber qual que é não sei o que lá. Aí quando o cara termina, você tem que puxar lá no seu HD mental qual é a próxima sequência. E se o cara inverter aquela ordem, tem vendedor que surta, né? Fala, pô, mas... Não, vamos conversar um papo. Começa assim, preciso saber como que é o seu ambiente aqui. Tem muita gente circulando? Porque daí eu já sei fluxo de pessoas no ambiente. Baseado no fluxo de pessoas, você já começa a calcular uma demanda de controle de acesso, por exemplo. Pô, o cara não precisa... Quantos funcionários tem? 30? Eu não preciso colocar um equipamento overpower, mas tudo foi o que você tem no local. Isso é fundamental, né? A conversa, as perguntas. Hoje o cara teve uma dor muito grande, né? Ou se ele tá com trauma. Mas o cara, assim, é o 880 o brasileiro, né? Assim, ou você vai pro projeto porque ele quer, ou tá insatisfeito com o fornecedor que ele quer trocar, ou porque tem que reduzir custo, ou porque ele nunca investiu, deu uma merda, tomou um puta de um roubo gigantesco, tem um puta de um prejuízo. Ele nunca investiu, agora, a partir de agora eu vou investir. É na dor. O cara nunca investiu. Mas ele investe errado, porque aí, é o emocional que tá tomando conta. O cara quer investir muito, né? E não vai resolver. Não, exatamente, esse é o principal ponto. E tem uma coisa que o Vini Mexe você fala que eu acho muito engraçado nas conversas entre vocês, que é a forma como o vendedor se apresenta, né? Então, igual hoje, que eu tava na rua correndo e tal, eu tô me sentindo quase um mulambo que vocês vão falar, porque eu tô de camiseta, geralmente não é o tipo, porque hoje tava na rua, enfim, tava atendimento de campo mesmo. Mas quando vai num cliente, cara, coloque uma roupa apresentável e de acordo com o perfil do cliente. Não vai querendo vestir um terno todo assim, vai lá assado, no Google, né? E vai no Google, porque é um outro ambiente, é uma coisa mais tranquila, mas também não vai de chinelo fazer uma visita num alto executivo, numa empresa financeira, por exemplo, que vão olhar. Destoa. E aquele choque pode gerar um certo reverso ali. Vai no escritório de advogado, você viu? Fica tudo no tela, né? Ele vai fazer uma percepção de valor, ele vai achar que se você cobrar um preço acima, ele vai fazer o comparativo. Pô, pagar isso tudo pra esse cara aqui? Exatamente. Pô, não sei se vale o preço. Você tem que parecer
primeiro parecer um especialista e para depois, porque ele só vai saber na hora da execução, mas no teu processo comercial ele vai começar Sim. toda essa experiência de criação de valor. Quando o cara fez o AutoCAD pra mim, na minha hora já me atingiu o alerta de que vai ser muito caro. Porque o cara desenhou um projeto estruturado em 3D pra você mapear ali. E é um trabalho, né? Um trabalhão, mas talvez se ele apresentasse todo aquele valor sem me mostrar nada, eu ia Você falar, esse podia projeto tá fazer caro. um croquis que é meio que funcional também. Sim. Porque quando você faz o projeto no AutoCAD, é quase um projeto executivo. Sim. E isso custa. Demorou umas semanas pra Isso fazer a custa. proposta. E às vezes Na você verdade, a única coisa que não é executivo porque ele não colocou as medidas ali, né? Assim. Porque, aliás, ele tem as medidas, ele só não demonstrou Não na proposta, demonstrou. porque ele Mas já ali estava depois pronto. pra puxar. Não, e tem talvez eu não sei se isso é um requisito no caso, mas pra mim tinha um delay de negociação que era assim, Lucas, tem a planta? Como é que eu vou ver se tem a planta? Não, porque sem a planta eu não consigo. Eu não sei o quanto é requisito, o quanto é necessário pra você conseguir pelo menos, porque ali era uma estimativa de preço, mas o preço do que eu esperava pro que ele ofereceu foi umas 20 vezes a mais. Assim. Nossa. Eu dizia assim, eu tenho o pré-venda nosso lá, o pré-venda que é a parte de projetos. Aí tem, engraçado, tem dois engenheiros lá, são projetistas, com perfis completamente diferentes. A gente tem, o engraçado que são os dois chamam Daniel, um tem 2,8 metros, o outro tem 1 metro de altura. O cara, juro pra ele, o cara bate a cabeça na porta. Tem 2,7 metros de altura, 2,8 metros. É muito grande, cara. Só que assim, engraçado, que você pega esses dois, ele fala assim, eu preciso da planta, porque eu preciso fazer a medição, cabo, tudo, né? Pra ver se eu vou precisar de fibra ótica, vou ter que botar conector, se eu vou ter que botar tudo aquele formato que você conhece da parte de infraestrutura. O outro cara, que quer ver, o cara bate o olho assim, e fala assim, deixa que eu faço. Tá na cabeça. É engraçado, porque esse é cara que é o grandão, ele é mais novo de empresa. Então, assim, ele era orçamentista, sabe? Né? Orçamentista. Ele nunca foi de campo. Então, pra ele, cara, tem que dar planta. Técnica. É igual, talvez, esse cara tinha que medir direitinho. Outro ele bate o olho, ele só uma hora assim, 100 metros aqui, 200 metros aqui, 3 switch e tal. Você tem que ver o cara bate o olho assim, de uma velocidade, cara. O trabalho de campo, ele traz isso pra gente. Igual, por exemplo, você chega num lugar e fala assim, olha aqui tem 1, 2, 3, tem 5 metros mais ou menos aqui, eu multiplico aqui, isso aqui tem X no perímetro aqui, já sei que eu preciso de uma caixa de cabo. Mas vai sobrar um pouquinho. Não tem problema. É margem de segurança. É margem de segurança. Então a gente já calcula isso. E essa expertise você só tem trabalhando. E é muito louco, porque você vai lá, faz um projeto, dimensiona e a apresentação do projeto é fundamental. Igual você falou da diferença entre colocar um AutoCAD, por exemplo, que já eleva muito a margem para o trabalho, é demorado, com fazer um croquis ali apresentando, que também vende muito bem. Como é que eu faço uma venda na estoque de um projeto de segurança eletrônica? Primeira coisa, um PowerPoint que eu tenho ali. Eu tenho um modelo pronto de PowerPoint com capa, sumário, apresentação da empresa, uma página, 2 parágrafos. É mais suficiente. Se o cara quiser saber mais, ele procura no Instagram ou vai no site. Durante muitos anos, eu não colocava a apresentação da empresa na apresentação, né, na proposta, porque eu achava meio que não fazia sentido. Comecei a ver que algumas pessoas perguntaram, mas eu queria saber mais sobre a empresa. 2 parágrafos. Qual que é a ideia da empresa, que a gente faz uma foto do showroom e tudo mais, e alguns pontos. Então, além dos 2 parágrafos, tem 4 pontos chaves. Atendimento 24 horas, algumas coisas que a gente faz. Então, tem 4 pontos chaves ali, que se ele olhar, ele não precisa nem ler os parágrafos. Tá resumindo. Tipo de atendimento, o que faz, beleza. Próxima página, descritivo do projeto. O cara tem um texto ali para ler. Por que tem um texto? Porque tem gente que gosta de ler. Então, eu atendo essa demanda. Logo na sequência, se é um projeto que envolve software, eu apresento qual é o software, qual é a plataforma digital. Então a gente tem um parceiro, por exemplo, que é a Condify, que é um parceiro da nossa empresa, é patrocinador do nosso canal, do canal do Magu. Então eu sempre coloco ali, quando tem algum sistema, então eu explico o que é a plataforma em texto, mas tem 2 prints da plataforma, porque se a pessoa ficar curiosa, ela vai ver como é que funciona ali. E se tiver uma outra reunião ou ali para apresentar mais, aí te apresento entrando online numa videochamada mostrando as funcionalidades. É uma extensão daquela apresentação. Na sequência, o que a gente tem? Descritivo de material. Por quê? Porque às vezes o cara não quer saber, não quer ler, ele quer dizer, eu quero saber o que vem aqui nesse projeto. Ele já vai para aquela página. Tantos DVR, tanto sei lá, e sem um modelo. Porque se você coloca o modelo, a primeira coisa que o cara vai fazer é ir no Mercado Livre, no Marketplace, que foi o que aconteceu agora há pouco. Ele falou que entrou no Marketplace lá e foi olhar, comparar preço. Eu não vendo material.
Eu vendo um projeto de segurança que contempla mão de obra e material. Ah, mas se eu comprar um material, eu não instalo. Ah, tem gente que fala assim, eu instalo, mas eu cobro mais caro e não dou garantia. Eu não quero ter essa dor de cabeça, eu quero dar garantia. Eu quero poder amparar aquele cliente, porque eu sei que ele pode ter problema. Então, se é para fazer mais ou menos, a gente não faz. Então, já começa por isso. Depois, dos materiais, condições da proposta, valores, parcelamento, tudo que envolve a validade da proposta é importante. Muita gente esquece de colocar validade da proposta. E por que isso? Abre um ano depois a Dólar, proposta É Todo dólar. mês. Tem fabricante que todo mês, a cada 30 Tabela dias, nova. tem tabela nova. Às vezes para mais, às vezes para menos. Também cai. Tem um ajuste ali e tal. E na última página, um contato ali, por mais que no rodapé você coloque, é bom ali, alguma coisa de agradecimento. Nada de frase motivacional. O elevador, o avião está decolando, vamos embarcar, não sei, pelo amor de Deus. Obrigado, tal, o seu contato, se você... são várias pessoas na empresa mandando aquela proposta importante, que assine quem que enviou. Então na última página eu coloco se é o Anderson, se é a Cristina, se é o Lucas, se é o Bando, quem é que está assinando aquele projeto, e dispara. E detalhe, isso é fundamental. Se é um processo de vendas, que é o processo que eu entendo que o valor é alto, e o que é alto? 40, 50, 70 mil, não tem envio de e-mail. A apresentação vai ser feita online. Você vai marcar uma chamada de vídeo pro cara entender aquilo. Porque se é um valor relativamente expressivo, o cara tem que entender que ele... Nós Entendeu aquilo que ele tá pagando, nós estamos dedicados ali, empenhados em entregar aquilo. E você só mostra que você está empenhado no vídeo. Agora um valor relativamente baixo, não, beleza, dispara. Ou para a gente atende muito síndico profissional. Então eu mando pro cara, porque ele já conhece, ele já confia na gente, ele sabe que... E é ele que vai fazer a segunda parte da venda, caso ele entenda que o nosso projeto é o que melhor atende a ele entre as propostas que ele tem. Sabe que eu coloco, eu não sei se você esqueceu de colocar, mas o que eu coloco na minha proposta técnica de eletrônica, talvez, é uma dica aqui pra gente trocar experiência. Boa. Eu coloco alguns clientes... Esse pessoal da old school, né? Eu aprendo bastante. A lei mundial de elaboração de proposta diz que... O normativo, segundo a agência internacional... A BNT das propostas. Não, que eu coloco uma sugestão o Conselho de Frankfurt, né? O nosso pessoal 1850. é pra você. Eu gosto de colocar alguns clientes com os cases implantados. E algumas fotos de padrão de instalação. Isso é legal. Então, assim, eu fiz um condomínio que eu passei mais de 7 km de fibra ótica. Então, eu falei assim, esse aqui é um case, e eu tiro algumas fotos de, por exemplo, como da questão do hack, padrão de instalação das câmeras. Até para ter como do exemplo, controle de né? acesso. Porque você já era autoridade. Você, eu apresentei, eu tenho um book. Se eu vou apresentar controle de acesso, eu tenho uns books de controle de acesso. Eu coloco lá, só se a pessoa CFTV, eu ponho em CFTV. Eu quero saber qual cliente se implantou. Tem esses aqui, esse aqui são o nosso padrão. Então, mas isso é legal. Eu faço isso, mas não na proposta. Quando a pessoa fala assim, mas eu queria saber mais o que você fez, eu tagueio aquele cara, eu direciono ele pro meu Instagram. Porque no meu Instagram eu mostro os stories em tempo, quase que em tempo real, pro cara falar, o Magu tá nesse exato momento fazendo um intertravamento ali. E eu vou mesmo. Hoje um pouco menos do que eu ia antes, porque a equipe foi aumentando, então eu acabo me dedicando mais aos projetos, uma parte mais burocrática ali da coisa. E até por causa do digital, que me consome bastante. Mas quase que sempre que posso, falar, não, pode deixar que eu vou lá nesse cliente. Então, as primeiras visitas, geralmente eu faço questão de ir para entender, para conhecer e entender quais serão as principais dificuldades que a nossa equipe vai ter lá. E visita aos fornecedores. Muitas vezes eu faço questão de ir lá comprar um material, de ir lá trocar ideia com o distribuidor, com o fornecedor, com o fabricante, para entender como é que o mercado está funcionando, o que ele está vendendo, como é que ele está vendendo. Às vezes eu peço para um fornecedor, um funcionário meu buscar um material, chega lá, ele pega o material, mas não te ofereceram nada? Não, o vendedor não me ofereceu nada. Ele nem perguntou se você queria caixinha de proteção, não. Ainda bem que a gente tem estoque aqui, né? Porque eu não coloquei lá na lista. Eu acho que o vendedor bom de distribuidora mesmo, você manda lá 10 câmeras. Ele viu que as câmeras ali são externas, por exemplo, uma bullet, vai ficar externa. Como é que esse cara vai colocar os conectores? Por que você não tá levando caixinha de proteção? Putz, eu tinha esquecido. Então coloca no pedido aí. E fonte, como é que você vai alimentar? Não, tem lá. Qual que é a distância? Não, são 100 metros. Essa fonte, para 100 metros, não vai alimentar. Quando escurecer, vai apagar metade das câmeras. Essa é a oportunidade do... Começa a fazer um monte de cross-venda ali, de cross-sell, e é assim o cara faz. Ele não precisa nem fazer observação, ele não precisa nem
aumentar a margem e vender um produto mais caro. Ele começa a colocar coisas que o próprio comprador não sabia que precisava. Esse é o bom vendedor da distribuidora. E eu brigo muito com a galera da distribuidora. Eu falo assim, pô, por que vocês não me falaram que tinha esse equipamento e eu descobri por conta própria? E eu que tenho que ficar perguntando Forçar a se você compra. tem. Então me fala, ó. Nossa, pega um distribuidor, por exemplo, algum distribuidor da, por exemplo, da Hikvision. O cara, além de vender, o cara também é especialista. Ele vai até com você em projetos. O Acosta? É. Se você fala assim, ó, tem ele e tem outro cara que atende lá a empresa que trabalha. Ele vai assim, ó, tem um projeto assim de integração e eu preciso de uma solução que eu ainda não tô conseguindo montar. E vamos lá. Esse distribuidor, ele deixou de só ser um vendedor de equipamento. É um consultor. Ele é um consultor também. Ele faz vários cursos lá, por exemplo, na Hikvision. E o papel dele também, além de vender equipamento, é de ajudar na solução de um projeto. Isso que é legal. O vendedor, ele tem que Petrobras tem entender. bastante disso. Tem. O vendedor, ele tem que entender que o papel dele não é só entregar ali um tirador de pedido. O vendedor hoje, já deveria ser há muito tempo, mas o vendedor hoje, ele deixou de ser um tirador de pedido para ser um consultor, alguém que vai informar o comprador, seja em vários níveis, seja um instalador mais simples até um integrador, para assim, ó, você me pediu isso, tô te entregando isso, mas como sugestão, você pode colocar também esse equipamento. Fica a seu critério. A primeira coisa que esse comprador vai pensar, fala assim, poxa, esse vendedor é bom, esse vendedor está dedicado a me atender. E aí, quando ele for contar com outras pessoas, você acha que ele vai ir aonde contar? Ele vai naquela distribuidora. Ele sente confiança. Puxando esse assunto, Bando, que você trouxe, principalmente dentro das imersões que a gente faz, Mago, eu vejo que bastante gente que tem empresa de segurança ou facilities, sente a vontade de colocar o pé mais fundo dentro do mercado de segurança eletrônica, talvez até pela questão da margem apertada que o segmento tem, e se fala muito de eletrônica, e um mercado que cresce, talvez muito mais rápido até do que o mercado de segurança patrimonial, homem-hora, tudo. Para esse cara que está começando, ele quer começar a entrar nesse mundo, eu acredito que pro cara é um oceano gigante para, assim, por onde esse cara começa? Uma vez que ele quer começar a vender junto com o patrimonial, projeto de segurança. Como que ele começa? Ele tem que contratar alguém? Ele vai ter que fazer um tour por todos os fornecedores? Porque não é algo tão simples de se aprender. Sim. Se é já de uma empresa... Primeiro assim, são dois perfis diferentes. Você tem tanto a pessoa que trabalhava em qualquer outro segmento e hoje começou a trabalhar ou está tentando entrar na área de segurança eletrônica, como você tem empresas patrimoniais que começaram a implantar departamentos de segurança eletrônica. A gente tem a Haganá, que já era uma empresa monstro patrimonial e conseguiu fazer uma coisa incrível que tem uma empresa talvez tão famosa quanto que a Haganá Tecnologia. Pode abrir uma casa aqui, gigantesca, só de eletrônica. Né? Então é fantástico o trabalho que eles fazem. E também não me patrocinam nada, eu falo porque é uma empresa que eu acho que tem um trabalho fantástico, né? Como muitas outras também, né? Mas é o que me veio agora, fizeram esses co-security agora também, então cada vez eles estão expandindo mais a questão da tecnologia, porque entenderam que a tecnologia é o que mais agrega valor nos projetos, tá? Isso é um ponto. O outro é o indivíduo que está lá, saiu de uma empresa, curte tecnologia, quer instalar uma câmera e tal, começa lá, faz um alarme. Para esse cara que está começando, que é o que eu mais converso nas redes sociais, o grande objetivo é assim, ó, consuma conteúdos de qualidade. Então, você tem tanto o meu no Instagram, no @NersMagu, no canal do Magu, quanto o Alexandre Papo Segurança, o André Arsec, tem muita gente boa no mercado criando conteúdos de qualidade e ensinando a maneira correta de se instalar equipamentos. Por quê? Porque ali ele vai entender com parte técnica. Com o passar do tempo, fala assim, então agora você vai num distribuidor, vai em um só. Entenda que na cadeia de compra de equipamentos você vai comprar na distribuidora, porque se você for comprar na Santa Efigênia é mais caro, porque o seu nível é o mesmo da Santa Efigênia, então você não pode comprar lá, você tem que comprar mais barato para poder ter margem para revender, e se der problema também se dá garantia para aquele comprador. Então você vai lá e vai no distribuidor. Com o passar do tempo, as próprias distribuidoras também entenderam que apoiar vamos chamar de jovem, o jovem instalador fazia parte do negócio. Canal de venda. Então eu tenho, por exemplo, o Grupo SATS, que é a Cecília, monstro hoje no mercado, mas há 10 anos atrás, quando eu comecei, a Cecília, que é a mãe da Nathalie, me pegou literalmente na mão e falou, vem aqui que eu vou te levar aqui. E me levou lá, falou, isso aqui é um equipamento tal, isso aqui é um equipamento tal, eu tava aprendendo. Olha que loucura isso. E hoje em dia falta talvez um pouco disso das distribuidoras. Fazem muitos treinamentos,
mas é muito em massa, Volume. coloca muito em volume, coloca todo mundo na sala, blá, 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 chama alguém de um fabricante e orienta. Mas aquele vendedor que tá ali atendendo o pedido e tudo mais, às vezes ele chega quando o comprador, quem tá comprando ali, o instalador, vai comprar aquele equipamento, se perceber que aquele cara entende um pouquinho menos, fala, ó, vou te dar uma dica, você tá levando isso, ó, leva a bateria também, você tá levando só a fonte ali para não parar a fechadura de eletroímã, mas se acabar a energia vai acabar. Porra, eu não sabia que eu tinha que levar isso também. Então essas orientações são importantes. Então, conteúdos digitais nas redes sociais ajudam ele a entender o mercado e comprar nas distribuidoras ajudam ele a entender como é que o mercado funciona na prática. Isso é importante, mas para isso, logo no comecinho ele já tem que se formalizar. Ele tem que ser um MEI, um Eireli, alguma coisa assim. Um MEI é o mais prático para ele começar, porque senão ele vai pegar sempre os serviços bem que ninguém quer, faz parte do processo para criar aquela casca grossa ali para ele amadurecer, faz parte do amadurecimento. Só que se ele tiver já emitir uma nota, ele já consegue pegar um pouquinho melhorzinho ali. Isso é um ponto. Se a gente for parar para pensar nas grandes empresas, eles já são estruturados, eles já têm cliente ali. Então ele precisa estruturar pessoas para poder implantar. Ele vai ter que obrigatoriamente contratar alguém do mercado que tem experiência e essa pessoa vai começar a direcionar o departamento. Porque senão ele chama, pega um do financeiro, ó, você agora vai começar a comprar tecnologia, não sei o que eu compro. Vira uma torre de Babel, porque as pessoas que talvez estão ali não entendem como o mercado funciona. Então, obrigatoriamente, as empresas que são de patrimonial e queiram entrar no mercado de tech, ele tem que ter alguém que conheça o mercado de tech tomando conta do departamento, pelo menos no primeiro momento, até que o departamento comece a se estruturar e andar com as próprias pernas. É Mas basicamente isso. Aí tem a outra ótica. Isso eu já sofri muito. Uma empresa, o Rodrigo da Darro esteve aqui com a gente uma vez, a gente falou bastante sobre isso aqui. Essas empresas de tecnologia, muitas vezes pura, eles conhecem muito de equipamento, os caras são fodidos em equipamento, mas pouco conhecem de segurança, na maioria deles. Então, se o cara vende só CFTV, o cara é limitado de CFTV, o cara não consegue ver uma segurança de uma forma holística. Entendi. Então, ele vê CFTV, é CFTV, ele não vê controle de acesso, não vê alarme, não vê perimetral, não vê procedimento, não vê pessoas, não vê Ele é um sinergia. instalador. Ele é um instalador. Então, muitas vezes, assim, eu sou uma empresa de tech. Pô, o cara não tem cara melhor para falar qual o melhor equipamento. Mas você falar num foco de segurança empresarial, corporativa, esse cara vai sofrer. Então, às vezes, se o cara quer ser um cara mais completo, aí o cara tem que começar a estudar outras coisas. Aí sim eu falo assim, esse cara aí passou a ser um baita de um instalador, um integrador e um conhecedor de segurança. Mas essa é a trilha do instalador. O instalador, ele começa instalando um equipamento simplesinho, pendura uma câmera ali, pendura outra, vai no distribuidor, entende como é que a distribuição funciona, começa a conhecer os fabricantes, começa a entender quais são as marcas, quem são os players do mercado, entende que cada segmento de mercado é para um equipamento específico. Um controle de acesso para um prédio comercial não é o mesmo controle de acesso de um prédio residencial. A câmera que vai na rua para o Sampa agora, o Smart Sampa, não é a mesma câmera que você vai pendurar numa padaria. E quando eu digo padaria, não é de forma pejorativa, pendurar num comércio. Então, quando esse instalador ele começa a entender isso, ele já subiu o nível dele. Ele já começa a virar, além de um instalador, ele começa a entender sobre segurança. Aí ele já sai daqui do leigo, assim, câmera tudo é a mesma coisa. Aí ele passa a entender que não é. Ele já começa a entender que não é. Ele começa a entender que uma câmera para 20 metros, a de 30 metros, uma câmera com qualidade, ângulo, abertura, tudo isso influencia, toda a parte técnica. E com isso ele começa a comprar melhor. Ele começa a comprar equipamentos de acordo com a necessidade. Ele não paga caro num equipamento que ele poderia usar um mais simples e também ele não tenta ficar mendigando o negócio lá para comprar o equipamento e fala, cara, não vai fazer sentido isso aqui. Então, esses são os pontos. Quando ele começa a entender o processo de segurança, ele começa a, de fato, virar um integrador, que é como a feira que a gente foi agora, a ESC, que é uma feira dos integradores, pessoas que entendem de segurança e falam assim, eu vou te entregar a segurança. Eu estou preocupado com o seu perímetro, eu sei quantas pessoas passam aqui, eu sei que a catraca que está ali é uma catraca para alto fluxo, as pessoas vão passar à vontade ali e não vão ter problema. Se eu não tenho certeza qual é o modelo da catraca que eu tenho que comprar, eu vou ligar no fabricante e vou perguntar, ou vou ligar no distribuidor, e o distribuidor vai falar para mim assim, quantas pessoas? Falar em torno de 100 mil pessoas por dia. Eu tenho esse modelo para 100 mil pessoas. Porque tem muito equipamento, a gente não consegue decorar. É impossível. Se um cara chegar aqui, sentar nessa mesa e falar assim, eu conheço todas as câmeras do mercado.
Mentira. 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 Você pode falar 99,9%. Você vai, em uma hora, você vai esquecer alguma, porque é muita coisa. Então esse é o ponto. Tem melhor coisa que ficou louco. Eu fui no hospital, o cara comprou 250 câmeras idênticas. Fiz puta compra. Comprei direto. Sim, mas 250 câmeras você vai usar onde? Aí o cara ia usar dentro do elevador, estacionamento, copa, saguão, corredor. Mas mesmo lento, paguei um preço fantástico. Assim, ó, eu assim, ó. Não atende. Não atende. Ó, você pode botar uma câmera de R$ 300 no elevador, né? R$ 250 no elevador, que vai servir muito bem. E você vai, por outro lado, uma câmera num pátio de estacionamento, tem que comprar uma câmera completamente diferente, porque é ângulo. Vai comprar a câmera que custa um pau, vai comprar a câmera que custa R$1,5. Só que aí é qualquer. Tô falando das de entrada, uma varifocal simples. Mas a grande questão é aquele cliente que você está oferecendo aquilo, ele entende por que você está colocando uma câmera de R$150, uma domizinha que é de 10 metros ali, e por que você está colocando uma outra que custa 10 vezes mais? É engraçado o cara falando assim, que levou um comprador falando que fez uma puta compra. É que na cabeça dele, câmera é câmera, tudo é câmera. câmera. Câmera é câmera, é isso que eu falei. Então, mas aí falta o conhecimento daquele comprador que achou que estava levando vantagem, que seu espertão, faltou discernimento de quem estava vendendo, falou, peraí, mas você vai colocar onde isso daí? Ou com medo de perder venda e querendo bater meta, escoar mercadoria parada. Então você percebe assim, o processo de compras foi ruim, o processo de vendas também foi ruim. Porque aquele vendedor poderia ter vendido muito mais, o ticket poderia ter sido muito mais alto, se ele orientasse aquele cliente que foi lá comprar as 200 câmeras do Homizinha. Mas talvez ele ficou com medo de perder a venda. Assim, e quem fez a especificação da coisa, como não tinha uma área de segurança profissional, só tinha terceiro, eles nem consultaram, nem não era nem empresa que eu trabalho, nem consultaram o terceiro para ouvir uma opinião técnica. Eles negociaram junto tudo com a área de TI. Porque existe um equívoco no mercado, achar que a área de TI que manja de Não, de TI não tem nada a ver. Não, mas na faculdade de analista de sistema ninguém aprende nada de Mas câmera. você sabe que é comum. Porque vai mexer na com rede, o computador, não, tem que mexer com a área de TI. O cara de TI olha para um lado, olha para o outro, tá bom. Eu me sinto um cara mais de segurança hoje do que de tech propriamente dito. Porque se eu falar que eu sou de segurança, eu entendo o processo de segurança, que envolve tecnologia. Se eu falar que eu sou um cara de tecnologia, não necessariamente eu sou um cara de segurança. Eu sou um cara que eu posso entender o conceito de ligações e como colocar tudo funcionando. Mas não dimensionar se essa câmera tá boa, pegando essa entrada, se isso aqui tá cruzado e por quê, né? Os porquês. De novo, por que que você quer isso? Por que que você precisa disso? Então, os porquês, entender o porquê que essa câmera é virada para cá e essa para cá, é fundamental para você montar um projeto de segurança. Então, Uma Guiba, e pra esse cara que tá começando, vamos pensar numa empresa de segurança de 100 funcionários, uma empresa pequeno porte. O que seria o Pareto em relação aos produtos e tecnologias que ele tem que conhecer? Pô, Lucas, ele tem que conhecer de câmera, tem que conhecer de controle de acesso, biometria facial, tem que conhecer de estrutura e... O que seria o Pareto que ele vai mais utilizar dentro do dia a dia dele? o CFTV é padrão para todo mundo. Todo, CFTV todo lugar tem. Nem todo lugar tem uma catraca, mas todo lugar tem uma câmera. Porque o Esse alarme é o principal que é ele vai ter que básico. saber. Porque o alarme substituiu muito o alarme. O CFTV substituiu muito o alarme hoje em E dia. justamente porque o próprio DVR, você consegue programar ele para funcionar como um alarme, para ele te mandar mensagem se alguém passar pelo local. Então aquele sensor de presença, a câmera já faz hoje. Então, CFTV é fundamental. Aí vai do nível que você quer. Você quer atender uma coisa que ninguém quer fazer e entrar no mercado para explodir, como alarme de incêndio. Quantas empresas você conhece aí que faz alarme de incêndio com excelência? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Outro dia eu comecei a postar em uma semana eu postei 2 projetos. Pronto, começou a aparecer um monte. Faz pra mim, isso aqui lá, tinha um problema não sei aonde, ou pelo menos me dá uma luz de como resolver isso. Porque não tem. Então assim, você quer o que é básico, o que é Pareto? Tá lá, Isso aqui, vai ser seus 20% ali, câmera e controle de acesso. Controle de acesso você pode colocar motor de garagem, seja o cara que é do residencial, sei lá, uma empresa patrimonial que atende residência ou condomínio. Então, motor de garagem e a parte dos portões. E com essa evolução depois, nesse pós-pandemia, reconhecimento facial. Então, controle de acesso e câmera é básico. Se o foco do cara é condomínio, segurança perimetral ele vai ter que ter cerca elétrica. Não existe condomínio sem cerca elétrica.
Não existe condomínio sem câmera, não existe condomínio sem portão, não existe condomínio sem alarme de incêndio. Agora, ele precisa escolher o que ele tem mais facilidade, o que ele curte fazer. Não adianta só falar assim, esse é um nicho bom, você vai ganhar dinheiro, você curte. Não curte, então esquece. Então, Falar de incêndio é mais complicado e mais complexo porque existem normas e regulamentações. por isso, muitas vezes questão de não entra. ADCB, tem uma série de legislação que envolve um projeto Barreira de conhecimento mais... que não é só qualquer entrar. empresa que A vai conseguir fiscalização é maior. Por exemplo, a gente pegou um projeto de retrofit de controle de acesso num condomínio. Vendemos lá e tal. O que aconteceu? Chegou lá o bombeiro e falou assim, preciso que quando dispara o alarme de incêndio, a catraca desarme. Ou seja, o alarme de incêndio não fazia parte do nosso escopo de projeto. Falei, ok. Negociamos, o que aconteceu? Falei, essa central de alarme de incêndio, quando eu comecei a olhar, tava tudo errado. Aí liga para um, liga para outro, achei um distribuidor do modelo lá que atendia a especificação. Tava ligando. Então a gente acabou assumindo o controle de acesso e o alarme de incêndio. Gostaram, passaram pra gente o CFTV. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra. Aí a questão é estar preparado para as oportunidades que vão surgir. Mas, de novo, é tudo como você está vendendo ali. Então, você se coloca como alguém que entende do assunto, você vende num preço justo, você entrega o que você vendeu. E dentro do que você falou, Magu, o que seria mais interessante para esse cara que está entrando na segurança? Eu vejo que se ele é um especialista, talvez ele tenha uma vantagem de ter um conhecimento mais profundo sobre um assunto. Sim. Mas se ele tem esse hub, esse ecossistema de produto, eu entendo que talvez o cliente hoje cada vez queira todo um sistema mais integrado do que ele tem vários fornecedores que quando ele tem um problema é mais difícil de ele entender as corresponsabilidades. Sim. E esse é o diferencial da minha empresa, por exemplo. O cliente tem um número de telefone para atender CFTV, controle de acesso, alarme de incêndio, interfone, segurança perimetral, né? Antigamente, lá no comecinho, a gente fazia até antena coletiva, que é uma coisa que caiu em desuso, mas logo quando eu comecei a empresa, a única coisa que a gente não fazia era o alarme de incêndio, principalmente porque eu não tinha bagagem para isso, não tinha certificação, não tinha nada, não tinha treinamento técnico, não entendia. Tem que ter homologação de fornecedor, de fabricante. Então a gente não entendia. Então eu falei assim, eu não vou tocar nessa caixa aqui ainda. Mas a gente conseguia organizar tudo, e aí a cada 6 meses o condomínio entendia, falou, não, faz sentido a cada 6 meses chamar alguém só para fazer uma vistoria geral, porque eu sei que o que acontece na rotina do dia a dia, eu tenho empresa do Magu que pode atender. Então, mas quando o cara tá começando, ele tá sozinho. Ele vai instalar câmera, ele vai começar a consultar um portão de garagem. Por que as pessoas não querem pegar portão de garagem? Porque sábado de madrugada é a hora que o portão da garagem gosta de parar. E a pessoa não quer sair do quintinho ali debaixo de chuva para atender. Eu cansei de ir viajar e no meio da viagem voltar, porque um portão tava parado, porque eu não tinha quem atendesse, não tinha equipe, tava sozinho. Faz parte. Tem uma parte difícil da parte de tecnologia para pequenas empresas, que é a questão fiscal tributária. Porque muitas empresas pequenas emitem uma nota de serviço e põem equipamentos. Só que dependendo conforme ele vai crescendo, chega uma empresa e fala assim, não quero nota de serviço. Estou comprando, eu preciso de ICMS, eu preciso de uma série de coisas que eu tenho que fazer. Entendi. Aí o cara fala assim, o próprio patrimonial vai pedir nota separada. Eu falo assim, eu tô comprando, quero ICMS, porque eu tenho que, amanhã depois ter uma compensação, uma série de outras coisas. O cara fala assim, não, mas não, é nota de serviço. Aí o cara tem que começar a investir em contador, ou em outra... Ele começa a ter que crescer profissionalmente, porque ele não pode ser, ninguém mais aceita, chega uma hora que ninguém aceita mais nota de serviço. Com ele tá tudo vendendo junto. equipamento. Exatamente. No mesmo que lá ele coloca assim, o que você está entregando aqui? Estou entregando 3 motores, 10 reconhecimento facial e a cerca elétrica aqui, valor tudo, incluindo a mão de obra, X. Ou ele coloca no corpo da nota, referente e controle de acesso. O pequeno moto foi lá, põe tudo como serviço. E passa batido. É muito mais complexo. E aí o que a gente... Exatamente. E aí o que a gente faz? Eu tenho um departamento lá que é da nossa contabilidade que eu faço assim, coloca aqui, isso aqui foi isso. Mas é uma mão de obra. Hoje falar isso, depois de quase 10 anos estruturando a empresa, acaba se tornando um negócio comum. Mas durante muito tempo você não tem nem como fazer. Você é um MEI, está fazendo, você tem que entregar separado. E se a gente parar para pensar também, banda, quando o cara chega a um ponto de entregar um serviço para uma empresa grande que pede isso separado, ele já não pode mais se dar o trabalho de ficar lá no MEI. Ele tem que estar estruturado. Ele já está faturando X, né? Ele já está faturando X, ele tem que começar a pensar como... Ele pode ser um pequeno e trabalhar para uma empresa e falar, eu quero nota de compra, eu quero ICMS, eu quero e-mail, tudo direitinho. Não, só tem nota de serviço. O cara vai ficar fora do mercado. Então, mas existem alguns artifícios que dá para fazer no mercado. Por exemplo,
Ó, eu só faço nota de serviço, mas eu vou vender, então é o seguinte, ó, condomínio compra direto no distribuidor e eu emito sua É, nota. porque aí Então, você é comissionado pelo e distribuidor. aí o próprio distribuidor comissiona o vendedor ali, o cara, o instalador que tá repassando aquela venda ali, porque se der algum problema, ele vai ter que ter uma margem lá, gordura, ele não é que tá ganhando em cima, ele tem que ter uma gordura ali para poder ficar fazendo Não, visita no cliente de lá onde eu novo. trabalho, a gente já faz em alguns processos, para ser competitivo, a gente faz isso. Até por causa de bitributação, é Mas isso. sabe qual é no final, que é isso? Não dá para colocar na conta e você tem que assumir? Porque a partir do momento que você coloca o distribuidor para negociar direto com o seu cliente, eles estão fazendo a transação direta, compra e venda. Só que quando você passa a prestar serviço, deu pau na câmera, ele não quer mais falar com a porra do distribuidor. Você Ele deu a quer falar com garantia. você. Aí você que tem que ir lá, tirar a câmera e quer que você leve a câmera lá pro distribuidor para trocar, para manutenção. Aí você fala assim, não, mas você comprou direto. Aí eu falo assim, não, mas Você você que presta pediu. serviço. Mas só que Exatamente. assim, eu não coloquei no meu custo custo operacional que eu tenho que ficar pegando a câmera que ele comprou Mas direto de percebe que alguém se você não para colocou um fazer erro isso. de venda, Hã? se você não colocou foi um Não, erro de margem de venda, mas isso pode acontecer. claro. Pode acontecer. Já aconteceu com a gente. E a gente falou não pro cliente. Ué, é curto e grosso. Você teve uma vantagem competitiva financeira gigantesca. Você não quis comprar de mim porque o meu era, aqui era 500, você pagar 400. Agora essa diferença da questão de você ter essa vantagem em relação à minha prestação de serviço, você perdeu. Você comprou direto, agora você acerta com o cara. Exatamente. Aí você tome. É Entendeu? igual quando eu Não, mas é falei. verdade. Sim. Porque assim, agora na hora de comprar, o cara quer ter uma vantagem. Aí porque foi o que ele falou desde o começo. Ah, você compra de um e você instala? Não. É, Se não. Porque estiver na hora de alinhado bem assumir com as o coisas, cliente, você assume então é tudo. eu Não tem também. que assumir? Agora não tem como assumir se o cara comprou de outro. Magu, e um outro aspecto que eu acho muito legal, assim, me interessa bastante. Até mais do que a segurança, que é essa questão de dados. Hoje, quando a gente pensa na questão de câmeras, hoje eu vejo que essa parte do analíticos evoluiu muito, 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 muito. Talvez possa falar uma besteira, mas uma câmera simples você consegue transformar numa parte de captura de dados muito forte, Sim. que interessam até para outras áreas. Para marketing, para RH, parte jurídica, tudo. O quanto as empresas têm demandado essa parte de dados, e eu pergunto isso até por conta de um case do Bando, até mesmo, que ele contou que uma empresa viu tanto valor quanto na parte de segurança, mas na parte de dados. Quantas pessoas que entravam, saíam dentro do varejo. O quanto o mercado tem explorado essas soluções? Ainda é muito pouco, mas muito pouco. O máximo que eu vejo as pessoas utilizando são linhas virtuais para reforçar a parte da segurança perimetral. O cara coloca uma câmera ali, coloca que ninguém pode passar em nenhum sentido, então se alguém pular o muro, gera um alerta. Então ele está usando um algoritmo da câmera, do sistema ali de inteligência para fazer isso. Agora, hábitos de clientes, colocar ali, saber quais são as zonas quentes do ambiente, quanto tempo a pessoa ficou numa Isso é muito legal gôndola, pro varejo. quantas tudo. pessoas passaram, mapa de calor, contagem de pessoas, até questão de reconhecimento facial. Então, esse ambiente tem reconhecimento facial. Roteamento do Wi-Fi. Então, se você fez check-in ali, você entrou, ele tá naquela área ali, a câmera viu que é você mesmo, tal, sei o que lá, você já recebe, oi Lucas, seja bem-vindo, não esqueça de passar aqui antes de ir embora e tomar um cafezinho. Olha que louco isso, fala, cara. Muito. É quase que o Orson Welles aqui, né? Então, agora, eu não sei ainda se falta o mercado saber sobre isso, porque as pessoas não estão oferecendo, os instaladores não estão oferecendo esse tipo de tecnologia, ou se ofereceram e a demanda ainda foi pouco, e ofereceu uma vez, duas vezes, e as pessoas, não vou mais oferecer porque ninguém quer. Porque um negócio, para ele engajar, ele tem que ser mostrado várias e várias e Sim. várias e várias, tem que ser demonstrado. Então você tem, e isso não é nem tão novo, já tem 3 anos que esses algoritmos já estão rolando. Só tá né? aprimorando, né? E cada vez vai se aprimorando mais e a gente vê muito pouco ainda sendo usado. A Monuve, que é um VMS em nuvem, né? Então, para quem não entende muito essa linguagem, é como se fosse um gerenciador, né? Uma máquina virtual gerenciando todos os dados que é captados por uma câmera. Que câmera? Uma webcam pode fazer esse funcionamento. Então, com uma webcam eu consigo fazer leitura de placa de carro, eu consigo fazer contagem de pessoas, eu consigo fazer gestão de frotas. Você sobe a imagem, ele trata a imagem e devolve. É animal. Entendi. E ele aí, sobe pra plataforma dele, a Monuve, ele trata a imagem. Só que ele não consegue botar 2, 3 inteligências numa câmera, ele só consegue uma por câmera. sim. E ele devolve, essa eu quero com LPR, que é leitura de placa, essa eu quero reconhecimento facial, essa tipo de permanência.
Aí ele trata e devolve pra você. Você lembra daquele filme do Minority Report, do Tom Cruise? Que é um de polícia, que ele é um pré-crime. Tem o trigêmeos, desce a bolinha, ele sabe que um crime vai ocorrer antes do crime ocorrer, porque os gêmeos tiveram uma visão. Imagina que a gente conseguisse transportar para hoje isso no cenário real, que a polícia consegue saber, ou uma equipe de segurança, que um crime vai ocorrer agora, ali, nesse exato momento, e já dá para mandar a polícia antes do crime ocorrer. Seria fantástico isso. A Monuve, com um sistema que eles têm lá que chama anomalia, ele consegue prever padrões de comportamento. É Deep Learning, né? Deep Learning. É fantástico. E aí, com aquele padrão de comportamento, ele fala assim, ó, essa pessoa tá muito tempo agachadinha aqui, ó. Pode mandar a viatura lá que ele vai cortar cerca, ele vai quebrar uma janela, ele vai pular o muro e ele prevê um crime. Diferente de outros sistemas que a gente vê espalhado aí nas seguranças públicas, por exemplo, que assim, tem esses pirulitos que estão aí para monitorar o coisa, mas ele é reativo, ele só Depois que age. aconteceu, Isso aconteceu, é legal. Você consegue triangular uma área e saber para onde a pessoa foi e acha. Puta, fantástico. Só que o grande lance é agir antes que aquilo aconteça. E esse esquema de machine learning, de deep learning, de inteligência profunda ali, sabendo aquilo, entendendo aquilo como um comportamento diferente do padrão entendido, é o que acontece. Teve um caso muito interessante. Era uma rua. Uma pergunta mais fácil. Imagina uma rua com um monte de motoboy parado. Estranho. Mas e se eu falar para você que essa rua tem uma pizzaria? Normal. Faz parte. O que aconteceu? Era período de Copa do Mundo. Era uma rua muito sossegada em Vila Madalena. Passa uma pessoa a cada hora num domingo. Dia de jogo da Copa, passou multidão de gente ali. Cara, o sistema não parava de apitar mandando alerta. E era uma câmera comum na entrada da garagem do condomínio. Assim, não era que a câmera tinha inteligência artificial nela. Ela estava linkada pela rede a um sistema que o próprio sistema fazia a gestão. E essa câmera que era linkada com a do outro condomínio, que era linkada com outro condomínio. Então, não necessariamente a gente falou dos cases da Haganah, que são fantásticos, com os totens, mas eu posso montar uma rede usando a própria câmera que já está instalada na porta do condomínio. Mas você sabe que as câmeras que a Haganah usa, a inteligência da Monuve. Exatamente. Então, assim, Da mesma forma que na Megavig a gente tem mais de 900 câmeras na Monuve. Não, é fantástico. Manuve, patrocina esse programa aqui da Carol, né? Então é o seguinte, né? Então, quando essas pessoas começaram a passar, a câmera começou a mandar um alerta. Então você vê o que é louco. Então falta vender ao mercado a importância de utilizar analíticos de vídeo, inteligência de vídeo, e não só uma câmera parada ali olhando para o nada. A câmera tem muito mais função hoje. De novo, o que falta é mostrar às pessoas. Não existe produto que não vende, existe produto que as pessoas não entendem conhece, ainda, não Como é que conhecem. alguém vai pedir alguma coisa que nem sabe que existe? Exatamente. Eu achava que o nível de sofisticação para conseguir elaborar isso criava uma barreira. Mas se vocês estão falando, Já é real. já tem uma série de integrações. Real e Mas agora acessível. também não dá pra comparar, porque você tem algumas câmeras da Bosch que a inteligência artificial tá Embarcada. embarcada dentro da câmera. Cara, não tem como comparar. Mas é uma Porque câmera ali- que custa 20 mil reais. 20 mil reais. Se você pegar lá o Henry, que participou da ISC, que tem lá no estádio do Palmeiras, ele tem não sei quantas câmeras que ele consegue fazer reconhecimento facial de. Tem lá 40 mil pessoas assistindo futebol lá, ele consegue reconhecer 40 mil pessoas. Cada câmera que ele tem lá é mais de 25 mil reais. A Copa do Mundo, o sistema Mas de câmera... hoje no sistema já não daria um entendi. profissional desse. O sistema utilizado na Copa do Mundo nessa última agora, quando a pessoa comprava o ingresso pelos meios oficiais, ela fazia um reconhecimento facial no site. Ela tinha que mandar uma foto lá pelo celular dela, mais uma selfie. Quando ela chegava na catraca, na hora que ela batia o cartão ali no QR Code da catraca, a câmera lá da frente sincronizava naquele exato momento que o Magul estava entrando no estádio. Qualquer coisa que acontecesse no estádio, que eu fizesse Eu acho na hora. qualquer merda, ela falou assim, ó, o Magul tá sentado na cadeira 35. E no Palmeiras é a Caraca. mesma coisa. Lá no evento, ele falou que todo jogo do Palmeiras sai de lá de 4 a 20 presos por jogo. E o cara que é o Mala, ele já tá registrado, né? Então, ele chegou lá, ele já entrou, já identificou, o cara só falou assim, ó, chegou o fulano tal.
a polícia vai lá e já pega o cara. Já conduz, Já vai direto pra delegacia. já conduz. Então, Porque isso, o cara já isso tá é um- fichado, é. o sistema já tá integrado. Eu vi lá na época da pandemia, lá, a câmera identificando quem tava sem máscara, com máscara, tudo. Os próprios aparelhos de reconhecimento facial É. hoje, ainda existe a função, né? Não foi tirado, porque fizeram uma leva muito grande em alguns lugares, tipo, hospitais ainda se usam. Quando você vai configurar ele pergunta se você só quer liberar se a pessoa tiver de máscara. Se não tiver, se tiver sem máscara, não vai liberar. Não vai, E vai avisar, sem máscara. Pra pessoa entender que ela tem que colocar a máscara. É instrutivo o processo. Em relação ao controle de acesso, o que eu vejo. Na verdade, o que vocês veem que tem melhor custo-benefício? Facial, tag, biometria. Eu falo porque, por exemplo, aqui é cartão. Uhum. Só de cartão da Yara, que a Yara já perdeu, dava pra trocar uma catraca. Pelo menos. Aí Pelo são níveis de segurança, né? Tudo tem seus porquês, mas são níveis de segurança. O crachá, se ela emprestar o crachá pra mim, eu vou entrar, não vou? Sim. Então são níveis de segurança. A partir do momento que você passar o facial, você tá fazendo a biometria da pessoa, você está identificando efetivamente a pessoa. Então tudo que é o tag, você está identificando o veículo, você não está identificando a pessoa, né? Aí quando você vai no condomínio, você quer controlar a pessoa, você quer controlar veículos. Então, são níveis de segurança. Não, eu quero controlar pessoas e veículos. Então tá. Porque não quer qualquer veículo. Então tá, você vai controlar o primeiro acesso do veículo, o segundo, por exemplo, na cláusula, você vai controlar, vai garantir que é a pessoa. Então, assim, quando você passa níveis de segurança, você vai aplicar a melhor tecnologia para a segurança. Exatamente. Mas todos funcionam perfeitamente. Né? Não existe sistema ruim. É. Existem sistemas que são mais indicados para uma determinada finalidade. Por exemplo, um escritório, você não precisa colocar um monte de reconhecimento facial. Se você colocasse digital, já resolveria. Ou um chaveirinho, ou o próprio crachá do funcionário já com RFID, o crachá dele já é o passe dele Identificador. e por departamento. Então, ó, o meu RFID e meu cartão eu só consigo passar salas X, Y e Z. Na sala da diretoria eu não posso entrar, ou departamento financeiro eu não entro. Então, você com o crachá você faz isso. Com o facial você também faz, só que aí você aumenta o custo ali e não necessariamente aquele custo a mais investido faria sentido. Entendi. Prédios comerciais hoje em dia estão optando principalmente pelo reconhecimento facial, mesmo com catracas mais antigas. Porque existe um processo agora de retrofit. Para quem não entende, o conceito de retrofit é a modernização de toda a parte da ambientação, seja o controle da segurança, o lobby, decoração, tudo elevador, tudo isso envolve, né? A gente tem prédios hoje em São Paulo com 60, 70 anos de idade e vão passando por esses processos, porque ainda é uma pessoa sentada num banquinho pegando o nome ali num papelzinho, já não faz mais sentido isso. Então você coloca ali uma barreira física com o reconhecimento facial e garante que somente pessoas autorizadas ali passem. E aí você começa a embarcar outras tecnologias. Eu sou um prédio comercial, eu estou esperando o Lucas e o Bando chegar. Eu vou mandar um QR Code para você, se a catraca tiver com a tecnologia, você chega com o seu celular e passa o seu celular ali, aponta ali para poder entrar no acesso. Ou eu faço um pré-cadastro do seu facial pelo meu aplicativo, como o da Quantify, por exemplo, para você passar com o seu facial. Ah, Magu, mas vai sobrecarregar. Aí tem a outra tecnologia da Bravos, por exemplo, que é uma placa controladora, que quando a pessoa passar, dá baixa automática e não sobrecarrega o equipamento. Ele tem um limite de faces cadastradas. Então, tudo isso, lembra que a gente falou de dimensionamento? Quantas pessoas será que circulam nesse prédio por dia? Quantas, de fato, são colaboradores das unidades? Umas 2.000? Os totens de autoatendimento. Antes você tinha 6 recepcionistas, hoje você tem 1, 2 e você tem 4, 5 totens. Por que não eliminar recepcionista? Porque não dá. Não. Porque você pode pegar a pessoa com PCD, você pode pegar pessoa com questões idosas, com necessidades, qualquer tipo de necessidade, se é a pessoa de visão, ou a pessoa não tem o celular, ou não consegue entender como ali. Você pode tirar todos os recepcionistas e só colocar totem. Não é todo mundo que é tão tecnológico assim, né? Com isso imagina um cadeirante chegar lá. Você já ganhou a produtividade que queria, né? Oi? Ganhou. Já reduziu, já conseguiu. E sabe o que é legal disso? Porque a recepcionista trabalha 44 horas semanais. O totem é 24 horas, né, cara? Então, tem muitas coisas que você ganha muito na agilidade. Não, e a gente mas começa tem a que entrar. ter um atendimento humanizado, né? Sim, e a gente começa a entrar e fala assim: ah, mas pra onde foi essa recepcionista? Ela foi pra central de monitoramento. Ou também eliminou, também buscou um save e pronto. Então, assim, não é que perdeu emprego, ela se atualizou, ela foi para um outro segmento. Muitas vezes o cara fala assim: o totem em média numa locação custa em média de 3 a 5 mil reais, mais ou menos, um totem. Uma recepcionista custa em média de 5 mil reais por mês. Pô, mesmo preço, não.
Aí você precisa trabalhar 44 horas, o totem funciona 24, filho. Se É. você botar por custo hora, o totem simplesmente é barato. É? Sim, com E certeza. outra coisa, o totem não dorme, não falta, não precisa almoçar, entendeu? É, trabalhar de sábado e domingo. Aí você precisa só Não perde cartão. Você Isso que eu vi recepcionista, aí. você tá ferrado, se depender do Ah, da banco. minha forma que aconteceu. Hoje, outro dia eu fui num prédio no centro que tinha ascensorista, cara. Ascensorista no. Mas é o no- retrofit mantendo um clima mais vintage no O condomínio. assessorista no unidade hospitalar até faz sentido, porque eles têm que controlar o paciente, emergência em elevadores, a maca. Então, tem uma necessidade técnica em alguns hospitais. Mas hoje, até a maioria dos hospitais não tem mais assessorista. Tem aquele banquinho. Eu adorava quando eu Nossa entrava Senhora. num elevador que não Que era de andar, assessorista e não tinha E no assessorista. shopping, todo shopping. Já sentava. É que a Yara não faz essa. A Yara nasceu já acabou a assessorista, Já não. mas. Ainda tem aquela assessorista que dentro do shopping, você lembra? Terceiro andar. No Eldorado tinha. Sim. É, que West Plaza. abriu o elevador com aquela... Tinha A aquela grade. grade, né? é. Essa cidade Tenebroso. acho que não tinha mais Não, assessorista. eu peguei. Você Lá pegou? No prédio do centro sempre tem alguns Os ainda prédios lá. Santa, Santa Efigênia. Os que tem elevador ainda são assim, cara. Eu nem entro, eu sou muito escada. Até medo, né? Não vai entrar nesse negócio, não. Tuk-tuk. O prédio que eu trabalhava lá no centro, cada elevador era de um jeito. Parecia que eles tinham Mas catado... tinha assessorista? Tinha uns que tinham. Imagina fazer manutenção num prédio desse, num elevador desse, no posto do elevador. Cada um Tinha um da 7 de abril que o dia. Um amigo me ligou outro dia e falou: onde você tá? O cara da área de segurança, mas, tipo, aquele é old school. Me ligou, falou: onde você tá? Falou: não, eu tô no fundo do posto do elevador. Ele tira a foto assim, a cabine aqui em cima, né? Nossa. Isso é louco! Isso aí tem contaminação, isso é tudo sujo. Aí eu tirei a foto do chão, cara. Mano, dava pra sentar no chão, limpíssimo. Óbvio que a parte onde tem a barra ali, eles colocam tipo um copinho porque vai escorrendo óleo. Então fica um pouquinho, às vezes colocam um tapete e tal. Mas tudo muito limpo, tudo organizado. Ele falou: você é louco? Lá onde eu trabalhava na 7 de abril, lá era um tanto assim de água, tudo sujo. Outro dia estourou, os caras jogava. Qualquer jogaram pó de serragem lá. Eu falei: não, mano, não é assim mais não, cara. As próprias administradoras agora cobram um padrão de excelência das empresas para manter o ambiente limpo. E quando a gente chega para fazer manutenção das câmaras dos elevadores, eu falo para minha equipe: se tiver zoado, pode caguetar, porque isso aqui dificulta e tem dano prematuro sobre o equipamento da gente. Pô, e esses elevadores desses prédios novos, tá até dor no ouvido, cara. Ela sobe 20 andares muito em 4 rápido. segundos, cara. Você é muito louco. rápido. Dá até aflição, meu. Muito louco. Magu, pra gente ir finalizando aqui, vou fazer a pergunta, não é uma pergunta de R$1 milhão, mas talvez uma pergunta que bateu muito nos últimos tempos. O que você tem visto de inteligência artificial sendo aplicada à segurança eletrônica? Não sei, vamos falar aqui, talvez a mais popular é o ChatGPT. O quanto isso tem influenciado, o quanto não tem nada a ver, porque inteligência artificial não é uma coisa tão nova quanto parece. Não chegou agora com o ChatGPT, já tem há um bom tempo já. Mas o quanto a inteligência artificial tem se intrometido dentro da segurança eletrônica? Vou pegar pro lado digital primeiro. Pro lado digital, a inteligência artificial facilitou a criação de conteúdo, de modo geral. Para quem entendeu e era da área da segurança, conseguiu criar uma identidade visual bacana. Então a pessoa criou um logotipo sem precisar ter que contratar um designer. É sempre bacana valorizar o profissional, mas as pessoas não tinham grana para fazer isso. Então ela conseguiu criar um logotipo. Integração entre ChatGPT e Canva, o cara agora cria sequência de stories Criativo, e publicações né? criativos. Então a pessoa começa a ter uma constância na internet muito grande por causa da inteligência artificial, ajudando ela no processo de mostrar visibilidade. Isso é um ponto. ChatGPT para fazer proposta. Tem gente que está começando que olha uma página em branca do Word e não tem a mínima ideia do que escrever. Essa resposta, a pessoa que teve a manha de assistir o programa até o final, ela merece ouvir isso. Se a pessoa tiver uma dificuldade de montar uma proposta comercial, ela entra no ChatGPT, ela explica o que ela precisa. O prompt é mais ou menos assim, ó. Preciso apresentar um controle de acesso para um condomínio que tenha 2 motores para 2 portões de garagem. As pessoas vão passar por aqui e aqui, e começa a descrever ali todos os equipamentos e a circulação. O ChatGPT vai estruturar o texto. Lembra que a minha terceira página da minha proposta? O texto que tem ali, a pessoa consegue criar um escopo ali de início para poder pegar aquilo. Em vez de ligar para um amigo e falar: me manda uma proposta sua, um template aí para eu poder adaptar aqui. Não.
O chat GPT faz isso. Então, se a pessoa não consegue, óbvio, ele vai fazer do jeito dele. Tem que caprichar na pergunta, Depois ele pega aquele texto montado, joga pro Word e vem lapidando de acordo com o cenário dele. Porque às vezes o chat GPT vai imaginar alguma coisa ali que não faz muito sentido. Ele vai deletando e vai adicionando frases. Mas para quem não sabe, tá lá, né? para quem não sabe escrever ou quer facilitar o negócio, a proposta comercial, pelo menos a parte do texto, tá pronta, feita pelo chat GPT. Há muitos anos o cara tinha que sentar ali, saber escrever. Quando olhasse uma palavra que não sabia, ele tinha que olhar o dicionário, ou pelo menos no mínimo procurar no Google ali como é que escrevia excesso, essência, renascimento, XC, SC, SS. Então, isso são 2 pontos fantásticos que a inteligência artificial trouxe. Velocidade na criação de conteúdo digital, que cria uma identidade para a pessoa, e ajudar a pessoa no processo de criação de propostas comerciais para vender o que ela quiser. Fantástico isso. Mas é a minha última, né? Eu não posso deixar de perguntar para ele, Karatec total, o que você achou aí, rapidamente, o que ISC 2023 e ExpoSec? São 2 feiras incríveis, com cenários completamente diferentes. A ISC, a ExpoSec é uma feira muito maior, Feira Internacional de Segurança, vem gente do mundo inteiro, não que a ESC não venha, mas vem muito mais. É uma feira que ela engloba todos os níveis de profissionais do mercado, desde o iniciante, intermediário, avançado e o super avançado, que são os desenvolvedores, os engenheiros, quem está dentro do chão da fábrica criando coisas. Então imagina você pegar um engenheiro que está criando uma câmera e colocar ele do lado de um aspirante a instalador, um aspirante, né, a um neófito que quer entrar no mercado da segurança eletrônica. O que esse cara pode aprender com aquele engenheiro ali, logo no comecinho, direto da fonte. Então a ExpoSec ajuda muito nisso. E é um lugar muito bacana. Você vê muita gente que você não vê durante muito tempo. O ano inteiro, às vezes você só se encontra lá. A ISC é uma feira internacional também. É talvez a mais famosa do mundo. Principalmente porque você tem a West, que é a que acontece em Nevada, em Las Vegas. E a que acontece na East, que é a de Nova York. Que são as 2 monstros do mundo. E a do Brasil, que já se tornou uma grande referência, principalmente por causa da questão da América Latina. Então, a ISC Brasil vem muita gente da América Latina, dos países aqui, para poder participar com a gente. É uma feira voltada aos integradores, extremamente nichado. Ali você quase não vê lançamento de equipamento. Isso é uma característica bacana. Quer ver lançamento de equipamento, novidades? Vai para a ExpoSec. Quer entender como é que a coisa funciona no mercado entre os fabricantes do negócio? É dentro da ESC. E ESC não é uma feira para a pessoa ver lançamento de equipamento. Embora tenha, não é uma feira para isso. É uma feira para relacionamento, para rodadas de negócio, sentar na mesa, se associar com uma entidade, ou entender que existe um bootcamp ali, um stand que você pode conhecer pessoas do mercado. Isso que é ESC, na minha visão. Magu, a gente participou pelo bootcamp desse ano passado e participou desse. A gente viu que a feira talvez reduziu quase pela metade do tamanho. Você acredita que teve essa diminuição do tamanho da feira? Cara, eu acho que assim, a gente nesse desse ano, algumas marcas optaram por não participar. E a Intelbras, por exemplo, foi uma delas. Um stand gigantesco. Então, assim, talvez eles estão reservando recursos para alguma outra finalidade, ou entenderam que ali não fazia sentido com o mercado, com as pessoas que estariam ali e vão preparar alguma coisa muito maior para o ano que vem. É difícil saber o que as empresas, e mesmo que eu soubesse, eu não poderia falar as estratégias dos fabricantes. Mas, por exemplo, você tem a NICE, que é uma empresa monstro, que investiu bilhões agora com a fabricação da fábrica de Limeira. Então eles falaram, a gente não vai participar da feira esse ano, porque a gente investiu na fábrica, mas ano que vem provavelmente estaremos. Então, inclusive, quero, se eu puder ter a liberdade, agradecer a galera que patrocina a gente no canal, que é tanto a NICE, a Aliança, a Presto e a Stock Soluções. A galera que, assim, sem eles eu não poderia nem estar aqui sentado me dando... e a Condify, que é um parceiro... que a Condify é mais que o parceiro, tem um approach ali, tem uma amizade. Mentira, todos eles são muito queridos. Tem vários, né? Eu tenho muita gente que me apoia. Então, por exemplo, você tem os patrocinadores efetivos do programa, que você tem ali a Aliança, a NICE, a Presto, a Stock, que é a minha empresa, e a Condify, que está sempre ali. Então a Condify tem uma parceira muito forte, inclusive porque a gente mostra e aplica as funções dela no dia a dia. E aí você tem a Bravas, por exemplo,
que entra fornecendo equipamento com a gente, com o apoio principalmente na questão do digital, com patrocínio. Você tem o Bootcamp, você tem, quem mais? Você tem a First You, enfim, tem bastante gente aí que eventualmente entram para fazer algumas ações com a gente aí, que são parceiros também, estão sempre aí junto. Magu, já que você citou no canal, pra quem quiser te encontrar, conhecer os vídeos, tem muito. Quantos vídeos tem lá no canal? 115. Só do MagoCast são 115. São 115 programas que a gente traz no MagoCast, que é o resumo das notícias da semana de segurança e tecnologia. Então são 115 episódios, vai agora ao ar o 116º. E além disso, tem isso no YouTube /canal do Magu. Magu com 2 Os, igual do Mr. Magu, lembra? O bonequinho. E para quem quer ver no Instagram, nas outras redes sociais, @AndersonMagu. É do mesmo jeito. Digita Anderson Magu. Ou joga no Google também, cara. Jogou no Google, não tem como ver, porque a gente cria muito conteúdo para várias marcas, né? Então, de alguma forma, acha algum vídeo nosso, talvez não no nosso canal, mas em alguma outra participação, seja no canal do Bootcamp ou em outros lugares. Qual que é o vídeo mais bombado do canal? Cara, vou chutar. É o do Primo Rico? O do Primo Rico é um deles. Eu fiz um react, pra quem não acompanhou, eu fiz um react do... Acertou o time, né? E logo na sequência ele separou da mulher e casou com a outra lá, falou, cara, uma casa de 15 milhões, montada inteirinha com equipamentos da Intelbras, e não foi só um react, falou, nossa, olha que casa bonita. Olha, não. Tá vendo essa câmera? Aí eu parava o vídeo. Esse vídeo foi muito legal. Essa câmera aqui é a câmera modelo tal, zoom de tão, velocidade tal, continua rodando. Para ali. Tá vendo aquilo ali? Aquilo é um infravermelho, modelo tal, sei lá. Eu comecei a falar pra galera os modelos dos equipamentos. Por quê? Porque se você quiser comprar aquele equipamento ali, tá acessível. É a câmera do Primo Rico que você vai ter na sua casa. É a câmera do Primo Rico que você vai ter na sua casa. E não era nem equipamento tão caro, assim. Tinha algumas coisas ali que funcional, né? Tinha algumas coisas ali que eram bem específicas, assim. Tipo aquela fechadura da entrada ali. É um monstro, assim. Existe um valor agregado muito alto nela. O que significa isso? Significa que é muito dinheiro investido em muita tecnologia. Então, você não vai colocar na sua casa, no seu apartamento, e não nada na sua casa, vai botar lá uma fechadura. Não, aquela porta oca lá que você dá uma bica e você abre a porta. A porta hoje em dia de apartamento é tão oca que se você colocar uma porta decente, você tem que trocar o batente, porque o batente não aguenta a porta. A gente fala brincando, mas por causa de segurança a gente vê isso também. Eu ia fazer clausura, ACCO, né, que é a parte central. Primeira coisa que a gente vê é acesso. O cara coloca uma porta de alumínio e se dá uma bica. Eu fui visitar um outro dia, a porta era tão grossa assim que tinha que puxar com as duas mãos. Eram 3 pinos pra travar embaixo, 3 na lateral e 3 em cima. Coloca muito aquelas portas de incêndio. Porta de incêndio já segura bastante. Porta de incêndio é legal na área onde você tem gerador. Então, além de abafar o som, ele ainda dá uma segurança maior ali, pra ninguém mexer. Cara, pra sair tem aquela trava. Né? Eu morei num prédio de chinês aqui no Bom Retiro, que era isso, assim, ó, era o maior sistema de segurança em cada uma das portas. Eu falei assim, eu até com vontade de entrar. A gente fala que chinês, ele só guarda dinheiro debaixo do colchão, né? E aí, você também guarda, mano, dinheiro debaixo do colchão. Eu sou japonês. É isso aí, pessoal. Quem quiser encontrar Anderson Magu, a gente vai colocar aqui no descritivo aqui embaixo pra facilitar quem tiver com preguiça, mas @... Anderson Magu. Magu, obrigado pela participação, cara. Sempre muito bom participar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite e espero ter ajudado de alguma forma a contribuir com o mercado aí. Fechado. Legal. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Um abraço, até mais.